Bora lá, vamos começar. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho para a gente entrar na ginástica, né, do CrossFit e como funciona esse caminho aí, né? Deixa eu ver. Nada como feriadinho pra gente ficar em casa. E aí, esse caminho, né, os caminhos que a gente tem que percorrer aí para melhorar o nosso, para deixar mais fácil esse caminho, né, e mais rápido, né? Não significa que funcione para todo mundo, né? Para algumas pessoas vão ter mais facilidade, vão se adequar melhor no caminho, né? Mas para outras pessoas eles vão ter um pouco mais de facilidade. Mas é o que eu falo. Se eu não consigo fazer o perfeito, né? Eu tenho que tentar fazer o mínimo que eu consigo. Então, se eu não consigo, por exemplo, fazer totalmente o correto, vamos supor, o 100%, que eu consiga fazer 30% disso já vai me levar à frente do que eu tô agora. Então, uma das primeiras coisas, né, acho que o primeiro caminho pra gente seguir é investir tempo e dinheiro. Então, nós da área de educação física, a gente acaba não investindo muito. Eu vejo isso muito na prática. As pessoas não investem muito em curso, né? Ou, por exemplo, até fazem os cursos, mas eles fazem cursos, por exemplo, do CrossFit. Ah, eu faço o Level 1, mas não se preocupe em fazer cursos menores, né? Então, cursos às vezes que menores no sentido de mais específicos, né? Mais direcionados. Então, isso de investir tempo, muita gente fala, mas eu estudo bastante. É muito legal a gente conseguir investir o nosso tempo. Mas só investir tempo não é o suficiente para a gente, né, dar um passo para frente aí, né? Óbvio que se eu não tenho muito tempo para investir, eu vou ter que começar a compensar um pouquinho mais na parte de investimento em dinheiro. O que isso significa, né? Tempo. Como que é o melhor, como que eu posso investir esse meu tempo aí? Eu costumo dizer que a nossa vida é muito corrida, né? A gente dá muita aula seguida da outra. Então a gente tem que deixar pelo menos uma horinha do nosso dia pra gente ler, escutar ou assistir. Eu acho que ainda mais na nossa área a gente tem que aumentar o nosso hábito em escutar, né, podcast, esses meios de comunicação e também assistir, né? Eu acho que às vezes a gente se preocupa em procurar artigo, que também é uma coisa muito legal, ou livro, só que a gente não assiste muita coisa. Eu acho que o conteúdo, né, que a gente consegue passar em uma hora, às vezes você não vai conseguir ler isso, né? Então, a vantagem de você conseguir assistir ou até mesmo escutar, né, no carro, dá para você escutar almoçando, por exemplo, dá para você escutar fazendo outras coisas, né, que você não precisa ter 100% de atenção ali, por exemplo, numa leitura que não daria para você fazer enquanto você dirige, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que investir um pouco mais nisso, que é uma área que ajuda a gente em recuperar o tempo, né? A gente não tem muito tempo, então a gente tem que otimizar esse tempo. E dinheiro, eu acho muito válido a gente investir o nosso dinheiro em cursos físicos, né? Tem bastante curso físico, só que a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque os cursos físicos, a gente vai lá, né? A gente aprende a parte do curso. Por exemplo, eu já fiz vários cursos também. E o problema do curso físico é que normalmente a gente não tem nada teórico, né? Assim, para se apegar, não tem nenhum material teórico. Então, se a gente não coloca na prática aquilo, também acaba ficando muito difícil de colocar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu fui e fiz
um curso nesse final de semana. Eu tenho que colocar aquilo, né, em prática. Só que às vezes eu não consigo colocar isso em prática, né, por conta às vezes eu não estou conseguindo dar aula nessa área, então eu não consigo colocar em prática. E isso vai se perdendo. O curso físico, eu falo que é uma das coisas mais importantes dos cursos físicos são o network, né? Você conseguir ter contato físico com várias pessoas que têm os mesmos interesses em comum, né? Então, isso ajuda muito na parte física, né? Você tem contato com outras pessoas, você poder tirar dúvidas, né, num processo um pouco mais rápido, é um ponto positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente valoriza tanto esses cursos físicos que a gente acaba investindo, às vezes, mais dinheiro e não consegue colocar em prática. E aí a gente fica um mês, por exemplo, sem fazer, né, sem colocar em prática isso por conta do nosso trabalho. E aí isso acaba se perdendo no meio das outras informações que a gente tem no nosso dia. A parte do curso físico também que eu gostaria de falar aí é uma coisa muito louca. A gente tem que fazer muito curso. Eu acho que curso dá um gás pra gente, né? Dá uma injeçãozinha de adrenalina ali na gente que no nosso dia a dia a gente vai deixando se perder. Então, às vezes eu né, fiz curso que praticamente da parte técnica não me acrescentou muita coisa. Não no sentido de, não, eu já sabia de tudo. Mas no sentido de, o aproveitamento que eu tive daquele curso foi muito mais a parte de network e as ideias que aquilo foi me dando do que realmente da parte técnica, do que eu fui aprender na parte técnica. Mas é muito importante, né, esses feedbacks. Agora os cursos online, né, que são às vezes esses cursos mais curtos ou cursos mais longos até, né? Hoje em dia ele vem ganhando bastante espaço. Mas o pessoal da nossa área nem sempre se atenta muito a esses cursos. Às vezes, né, a gente acha que... Eu falo a gente porque eu também tinha esse pensamento. Né? Eu tinha o pensamento de, nossa, mas esse curso é muito caro. Só que o que eu fui entendendo depois é que, é um curso caro até onde? Né? Porque eu vou ter o material, eu vou ter como tirar as dúvidas da mesma forma. Esse material vai ser meu para o resto da vida ou por um ano, enfim. Né? Então vai ter como eu ir retornando nesse material para ir pegando essas coisas, né? Eu acho que a parte também que ajuda é essa falta de tempo que a gente tem. Às vezes os cursos, né, são de final de semana. A gente já trabalha a semana toda. Nem sempre no sábado e no domingo a gente pode fazer esses cursos físicos. A vantagem do curso online é exatamente isso. Eu passei a fazer mais cursos online quando eu entendi que, eu posso otimizar o meu tempo, porque eu posso ter esse material e estudar quando eu tiver um tempo livre. Então isso me ajudou bastante nesse processo. Só que, naturalmente, né, é aquilo que eu falei, a gente tem que investir pelo menos 1 hora do nosso dia, né, para ler ou para escutar, para assistir. E também tem o lado da gente investir. E aí a gente toma muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente comenta, fala, nossa, mas é um curso, esse curso de tanto. Eu, particularmente, nunca me deram algo muito bom de graça. Né? Eu acho que, às vezes, os cursos que a gente tem, aí às vezes a gente acha que, nossa, é muito caro, enfim. E aí eu fico pensando, né, isso começou a dar um clique na minha cabeça exatamente quando eu fui me desapegando disso, de, nossa, esse curso é muito caro. O que é caro, né? Caro é algo que não vale a pena, pelo menos na minha concepção. Eu acho que quando aquele conteúdo vale a pena, é muito importante a gente investir nisso. E eu vejo nós profissionais de educação física
com receio disso, sabe? Às vezes a gente fica muito com o pé atrás em investir em cursos, né? Dificilmente alguém vai te dar algo de graça, né? Então se aquilo tem um valor, né? Tem um preço, tem um valor agregado naquilo, né? E essa é na parte de estudos, né? Na parte mais teórica. Agora, na parte de físico, eu aconselho, né, as pessoas seguirem uma planilha, um método de treino, pelo menos por 2 horas no dia. Então, colocar em prática aquilo. Por exemplo, na teoria, às vezes eu aprendi bastante coisa, né? Estudei lá durante 1 hora por dia, fiquei 1 mês estudando 1 hora por dia, aprendi muita coisa. E agora está na hora de colocar em prática. Porque às vezes a gente não coloca em prática e vai se perdendo. Então, como que... Não é que, nossa, tá bom, então para eu ensinar meu aluno, eu tenho que saber fazer. Não, mas você tem que saber todas as dificuldades que o seu aluno vai ter. Então, você tem que se passar por isso, né? Você tem que passar por isso. Então, eu aconselho esse lance de seguir uma planilha, seguir um método de treino, né? Colocar aquilo em prática e testar aquilo 2 horas por dia. De preferência, é aquilo que eu falei no começo. Eu não consigo fazer isso por 2 horas, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso por 2 horas. Faz o possível, faz 1 hora, não dá, faz meia hora. Mas coloca isso em prática, né? Coloca você nessa dificuldade. Eu tenho muita facilidade para passar para os alunos exatamente porque eu me coloco, né, na prova ali. Beleza. Algumas pessoas vão ter dificuldade em fazer isso. Tipo, talvez eu não tenha. Mas eu sei já que algumas pessoas vão ter facilidade ou dificuldade para fazer aquilo. Por quê? Porque eu coloquei meu corpo, né, como exemplo. Então isso ajuda muito. A gente tem que, né, faça o que eu faço, né? Então a gente tem que fazer para assim aí aos poucos a gente ir praticando esse método com os nossos alunos. Então, o caminho, né, para fazer, você primeiro tem que experimentar, né? Como que você... É como se fosse quando a gente vai para né, quando as pessoas fazem laboratório estudos, elas não vão já... beleza, descobrimos a cura de tal coisa. Eles não vão saindo injetando em todo mundo. Então, a gente descobriu um método bom. Será que é bom mesmo? Deixa eu testar ele, né? Então, isso, a gente testando, a gente sabe o que vai ser bom para o nosso aluno ou não. Então, nesse lance de fazer para depois colocar em prática, o colocar em prática eu indico que vocês coloquem em prática o máximo possível, né, no meio das aulas. Uma coisa que, né, alguns profissionais fazem, que eu acho bem legal e que eu também fiz, né, lá no comecinho, é aplicar isso para o personal, para grupos menores, né, porque aí você consegue controlar melhor o ambiente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula de handstand. Eu fui lá, testei, vi todas as dificuldades. Para passar para uma turma de 30 pessoas de uma vez, talvez você tenha alguma dificuldade. Então, passar primeiro para alguns personagens ou para alguns alunos pontuais ali que você está sentindo que precisa daquele estímulo a mais. Então, isso é muito importante no caso de ir testando o que serve para o seu aluno ou não. Uma das coisas que eu aplico bastante é o lado de... será que isso às vezes serve para um aluno, né? Uma técnica serve para um aluno. A mesma técnica para o outro aluno vai ser um desastre. Então a gente tem que conhecer os nossos alunos. E para isso tem que ir colocando em prática. Isso daqui foi muito bom para esse aluno, beleza. Esse outro estímulo vai ser melhor para aquele outro aluno. E é isso que vai fazer a diferença na sua qualidade de aula, né? Assim você vai conseguindo, né, fazer ajustes para você ir adaptando para cada realidade de aluno. Então, por exemplo, eu peguei um estímulo lá, né, vamos lá desde o começo.
Fui, estudei bastante, assisti, né, escutei durante 1 hora por dia. Coloquei em prática lá 2 horas do meu dia, coloquei em prática tentando eu fazer aquilo que eu li lá, que eu estudei. Consegui fazer. Beleza, fui e passei para os meus alunos. Algumas coisas deram certo, outras coisas não. E aí é a hora de você adaptar e esgotar as possibilidades para passar para o seu aluno, né? Esse é o caminho, né, de 5 etapas aí que eu falo, para a gente direcionar melhor uma aula, né? Vamos dizer assim, eu consigo, eu vou ter embasamento teórico, eu vou ter embasamento físico, né, porque eu passei por aquilo, eu vou passar para os meus alunos, né, eu vou conseguir passar para eles, adaptar e esgotar todas as possibilidades. Por quê? Quantas vezes, né, a gente pega um aluno que às vezes eu estou dando aula e às vezes com algum estagiário, alguma coisa, e aí ele fala, nossa, eu não sei mais o que fazer para dar um estímulo para consertar o movimento daquela pessoa. E aí a gente tem que pensar do básico, né, vamos consertar primeiro a base e primeiro o que está mais lesivo. Então, né, a pessoa está errando, vamos supor, num movimento bem simples de agachamento, né, nem entrando para a parte de ginástica. A pessoa está errando, posicionamento do pé, está colocando os joelhos para dentro, as costas estão indo para frente, está muito abaulado. O que a gente vai corrigir primeiro? Se a gente chegar cheio de estímulos para a pessoa não vai conseguir corrigir nenhum. Então, se a gente falar, corrige o pé, agora o joelho, agora as costas, agora abre o peito, agora coloca o quadril para trás. Imagina, a pessoa não vai conseguir assimilar nenhum dos movimentos, quanto mais todos eles, né? E isso a gente só vai saber se a gente fizer, né? Quando a gente está fazendo, né, e se filmando, né, a gente olha e a gente fala, nossa, tô corrigindo, tá errado isso. Aí você vai lá corrigir isso, erra outra coisa. Isso acontece com a gente, que na maioria dos casos tem uma consciência muito melhor, consciência corporal muito melhor do que os nossos alunos, né? Então, é muito importante a gente saber direcionar o movimento. Essa aula sobre o caminho, né, é bem particular para cada um, né? A gente tem que... Eu tenho alunos, né? Às vezes os alunos tenho bastante coach, na verdade, que faz as minhas planilhas para exatamente melhorar o seu movimento, né? Mas nem sempre, às vezes o coach ele quer fazer minhas planilhas para saber os estímulos que ele pode passar para os alunos deles. Legal, esse educativo eu nunca tinha feito. Então, é importante às vezes a gente fugir um pouquinho do nosso mundo, sabe? Por exemplo, eu já dei planilha para um menino que ele era de Curitiba. E ele falou, nossa, esses tipos de estímulo a gente nunca trabalhou no meu box. Né? Esses tipos de adaptações que você faz, que você passa nas planilhas para mim, a gente nunca praticou no meu box. Por quê? Porque às vezes, né, na maioria das vezes, quem programa os treinos lá é o head coach, certo? E ele está colocando a verdade dele lá. Não é que está errado. Eu costumo dizer, às vezes a pessoa fala, nossa, eu aprendi, às vezes eu escuto isso de aluno até. Eu falo, faz assim, né? Tenta fazer assim. E aí ele pega e fala, nossa, eu aprendi errado a vida inteira. Não é que você aprendeu errado. E é isso importante a gente falar, né? Porque o aluno vai achar que, né, se isso daqui deu certo, é um estímulo diferente, deu certo, e aquele lá não estava dando certo, o aluno às vezes fica pensando, nossa, mas será que eu estava aprendendo aquilo errado, aquele método que você estava me ensinando antes estava errado. E é isso importante a gente abrir para os nossos alunos também, que não tem método, né, não é errado, né, não foi que foi errado, é experiência de pessoa para pessoa. Para algumas outras pessoas aquilo pode dar certo.
para outras já não, né? Então é importante a gente passar essa segurança para os nossos alunos. Então, essas pessoas que fazem as planilhas comigo, esses coaches que fazem as planilhas comigo, eu acho muito legal quando eles querem melhorar o movimento deles, por exemplo. Que eu vejo isso muito acontecendo, né? Muita gente se sente insegura em passar os movimentos porque não consegue fazer o movimento bem, por exemplo. Eu não sei fazer um handstand bem, como que eu vou dar aula de handstand? Você não precisa ter um movimento perfeito. Você não precisa ser o melhor naquilo, né? Você precisa saber passar bem, né? E é isso que vai fazer a diferença, não é? Nossa, beleza. A Natália faz um handstand push-up perfeito. Lindo, beleza. Isso, parabéns para ela. Mas se ela não conseguir passar isso para os outros, como profissional, isso não me ajuda, né? É legal para eu demonstrar e o aluno vê que eu consigo. Mas se eu às vezes não conseguir passar para alguém, né, não adianta nada. Eu vi já muitos coaches que não sabiam fazer algum movimento e passar técnicas muito boas, né? Por quê? Porque a pessoa, tá bom, ela não sabe fazer, mas ela já fez os educativos, sentiu as dificuldades que o aluno vai sentir e passar, né, umas progressões que fazem sentido. Por quê? Porque ele tem dificuldade, então ele sabe que aquelas progressões talvez faça mais sentido para uma pessoa do que para outra, né? Então é importante a gente fazer sim para tentar melhorar o nosso movimento, para a gente ser melhor na hora de demonstrar, mas principalmente na hora que a gente vai passar a técnica. Isso vai fazer muita diferença. Quando a gente trabalha a técnica, a gente sente as dificuldades, né, que o aluno vai ter lá na frente, a gente se antecipa ao problema, né? Então, uma das coisas mais importantes é isso, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Espaço Sofite. Boa. Bom, galera, é isso, né, assim, sobre esses caminhos. Hoje eu falei bem pontual de cada coisa, eu não me aprofundei muito em cada estímulo deles, né, mas a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas lives aí. Na live de sexta-feira eu vou fazer num box de CrossFit e até, né, todas essas filmagens que eu tô fazendo, todas essas lives, elas não estão sendo no box de CrossFit, até porque a gente está numa época de quarentena, né, do Covid-19, e por isso até eu estou fazendo lives mais internas, né? Mas sexta-feira a gente vai fazer uma live num box e a gente vai fazer, e eu vou ter um convidado bem importante, né? Eu gosto muito do profissional e da pessoa que é essa pessoa convidada aí, que é o Messi, e ele vai nos ajudar na aula, né? E ele vai contar também um pouquinho aí do que ele passou. A aula de sexta-feira vai ser sobre mobilidade de ombro e eu coloquei, né, ele para me ajudar exatamente porque ele é um exemplo de pessoa que tinha muita dificuldade em mobilidade de ombro e hoje ele conseguiu melhorar muito essa mobilidade e ele vai falar um pouquinho de como foi aí esse caminho. Então, na sexta-feira a gente vai para um box, então, para quem não tem, né, ainda isso como vivência, nunca pisou num box de CrossFit, vocês vão ter uma visão um pouquinho diferente. E para quem, né, tem essa vivência, vai poder matar um pouquinho da saudade dos boxes aí, porque nessa quarentena os boxes estão fechados. Beleza? Eu vou... E aí quem quiser, galera,
ficar sabendo, né? Às vezes, nossa correria do nosso dia a dia, a gente não vê, acaba esquecendo, né? Dá 11 horas e você está fazendo outra coisa, nem lembra, né? Então, quem quiser ser lembrado das lives aí, é só ir lá no Instagram, Gymnastics, e aí tem um site lá que você vai clicar e colocar seu e-mail. Aí você vai sendo lembrado sempre que for ter as lives. Mas para lembrar de novo, segunda e sexta às 11 horas. Beleza? Prontinhos? Falou!